Olá, meus queridos, como passaram a semana? Vamos estar começando o nosso culto com a leitura do Salmo 11. Diz assim a palavra: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para dar sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por mais uma semana que se passou. Pai, obrigado, Pai, por cada irmão, cada irmã presente, ó Pai, nesse culto hoje. Aos poucos, os que estão voltando aos trabalhos. Obrigado, ó Pai, por estar, ó Pai, junto conosco em toda a nossa jornada, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, nesse dia, oferecer mais uma vez culto com todo o nosso coração, ó Pai. Recebe. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando o Senhor. Satisfaz-nos, deixa-nos maravilhados. Tu és Deus, Tu és Deus. Enche-nos com amor e fé, luta por nós, faz-nos viver. Tu és Deus, Tu és Deus. Anda conosco e guia-nos, fé e amor nascem com o sol. Tu és Deus, Tu és Deus. Mais perto que os problemas, mais presente que os perigos, melhor que o ouro e a prata. Tu és Deus, Tu és Deus. Alegria para os homens, Tu és Pai que satisfaz-nos, deixa-nos maravilhados. Tu
Tu és Deus, Tu és Deus. Enche-nos com amor e fé, luta por nós, faz-nos viver. Tu és Deus, Tu és Deus. Anda conosco e guia-nos, fé e amor nascem com o sol. Tu és Deus, Tu és Deus. E vida flui de Deus, flui de Deus. E vida flui de Deus, flui de Deus. E vida flui de Deus, flui de Deus, flui de Deus. E vida flui de Deus, flui de Deus, flui de Deus. Enche-nos com amor e fé, luta por nós, faz-nos viver. Tu és Deus, Tu és Deus. Anda conosco e guia-nos, fé e amor nascem com o sol. Tu és Deus, Tu és Deus. Amém, amém. Vamos agora estar dando a leitura do texto para a meditação de hoje. Romanos capítulo 8, versículos 18 ao 21. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Amém. Semana passada nós começamos a série, as meditações sobre o sofrimento. Minha intenção não é fazer algo completo, acho que eu não tenho tanta capacidade para isso. Mas segundo o que eu entendo, segundo o que eu entendo que a palavra de Deus diz sobre o sofrimento, especialmente em tempos que a gente tem vivido hoje, né? Tantas pessoas e muito mais pessoas vão sofrer, né? Não somente durante a pandemia, mas o pós-pandemia é previsto muito sofrimento ainda ocorrendo em todas as partes do mundo. Sofrer não é fácil, mas ter a perspectiva correta sobre o sofrimento não somente nos dá conforto, nos dá encorajamento, mas também, como foi falado semana passada, nós nos tornamos instrumentos, participantes da missão de Deus e na missão que Deus tem na redenção da humanidade e da Terra. Vimos na semana passada também algumas perspectivas diferentes sobre o sofrimento, desde perspectivas um pouco filosóficas, perspectivas de religiões diferentes, de pensamentos diferentes, e inclusive também o pensamento que permeia hoje o pensamento secular, né, no mundo, no secularismo em que vivemos hoje, né?
que hoje vamos continuar abordando um pouquinho mais dentro da perspectiva cristã sobre o sofrimento. E quando a gente pensa em sofrimento, não foi muito fácil. Eu martelei, eu batalhei um pouquinho com os textos, com leituras, pensando sobre essa questão, porque dentro dessa questão do sofrimento é muito difícil, às vezes, a gente achar o equilíbrio. Né? E o equilíbrio, a gente vai estar abordando em 2 semanas, falando sobre o equilíbrio do sofrimento, e principalmente hoje, eu queria abordar sobre esse tema, que o sofrimento, a gente abordou um pouquinho semana passada, mas que o sofrimento, ele é justo, mas também o sofrimento é injusto. O sofrimento tanto é justo como injusto. Eu vou estar procurando abordar isso hoje. Como mencionamos brevemente na semana passada, a Bíblia mostra, através dos eu falei sobre o sofrimento ser uma consequência direta também do pecado, né? O pecado original. E a Bíblia mostra, através dos 3 primeiros capítulos de Gênesis, que o sofrimento é consequência do pecado. Desde o que isso trouxe, a alienação espiritual, né? A separação do homem e de Deus, e decorrente depois os conflitos interpessoais. Também a crueldade que começou a se seguir após isso. Também os desastres naturais, a enfermidade, as doenças e a morte. E no texto que nós lemos hoje, né, o texto para meditar hoje, nós lemos que a criação ficou sujeita à inutilidade. Houve a consequência direta, né, do pecado, e a criação foi sujeita à inutilidade. E quando fala inutilidade, ela traz uma ideia de futilidade. O que quer dizer fútil? O que quer dizer a palavra futilidade? Quer dizer que se existe alguma coisa, essa coisa deixou de ter propósito. Quer dizer o quê? Que a criação mesmo, ela deixou, né? Ela não consegue mais, a partir do pecado, ela fugiu, né, do seu propósito, ela não consegue alcançar o propósito. O ser humano não consegue alcançar o propósito pelo qual foi criado. E aquela coisa de você se esforçar e não alcançar resultado nenhum. Então a Bíblia diz que a terra ficou sujeita à inutilidade, ficou sujeita à futilidade. E o mundo, agora, se encontra numa condição, depois do pecado, se encontrou numa condição amaldiçoada e muito distante do seu propósito original. E cada vez mais que o pecado aumenta, mais ela fica distante do propósito original. E no propósito original, se a gente para pensar, é simples. Os seres humanos não foram criados para experimentar a morte. Não foram criados para ter sofrimento, mágoa, decepção, quebra de relacionamentos, doenças e desastres naturais como a gente tem experimentado. Então, um mundo que é entregue à inutilidade, onde as coisas não funcionam como deveriam, né? E aí, por causa de tudo isso que acontece, a gente vê que o mal e o sofrimento, então, existem. Né? Eles são presentes na vida do ser humano. Porém, ao mesmo tempo que tudo que se decorreu em consequência do pecado, sim, veio como consequência do pecado original, veio consequência das más escolhas, né? Inclusive a inclinação para o mal que o ser humano tem. E o sofrimento, então, é uma das consequências disso. Porém, Paulo, ele também diz que essa condição que a gente se encontra não quer dizer que, por estarmos nessa condição, quer dizer que Deus nos abandonou. Dentro de tudo isso, ainda Deus tem um propósito. E como todos nós sabemos e mencionamos, Deus tem o propósito de restaurar todas as coisas. Então, desde que o ser humano se afastou de Deus, restavam então 2 alternativas.
ou a destruição imediata do ser humano, ou um caminho que levasse à redenção. Mas essa redenção teria que ser feita por meio de perda, por meio de sofrimento e dor imensa. Não somente para o ser humano, essa dor, isso todo, o sofrimento, não é só para o ser humano, mas para o próprio Deus. Isso que a gente vai abordar semana que vem. E biblicamente a existência do sofrimento, na verdade, pessoal, como eu falei, existe a consequência pelo pecado, então o sofrimento também acaba sendo uma forma de justiça. E o sofrimento é, de certa forma, um juízo. Porém, esse juízo, o sofrimento como juízo, ele não termina com o pecado original e com a expulsão consequente de Adão e Eva do Éden. Mas, e é claro, a gente sabe, a gente vê exemplos bíblicos, né? Inclusive, a gente vai ver várias coisas no Antigo Testamento que Deus sim castigava. Castigava as pessoas pelos seus atos. As pessoas colhiam pelos seus atos. Ou então simplesmente Deus permitia que estes colhessem as consequências do que plantaram. A Bíblia mesmo fala, né? A gente planta o que a gente colhe o que a gente planta, perdão. Mas, apesar da Bíblia ensinar que o sofrimento do mundo seja consequência do pecado do homem em geral, mas ele também mostra que os indivíduos sofrem por causa de um pecado específico. Isso também pode acontecer. Né? Por exemplo, nós citamos Jó na semana passada. Então, na cabeça dos amigos de Jó, Jó estava sofrendo, né? E eles consideraram, inclusive, melhores, porque se ele está sofrendo, é porque ele pecou. Se ele está sofrendo, é porque ele é orgulhoso. Se ele está sofrendo, é porque ele fez algo de errado. Essa é uma mentalidade também da época. Né? Então, existia assim, porque pecou, então a pessoa sofre. Porém, eles estavam sendo arrogantes, né? Por achar que Jó estava sendo castigado, estava sofrendo por algum pecado. Então, o que eu estou querendo dizer? Embora a humanidade, o ser humano, mereça viver em um mundo caído, mas isso não quer dizer que todos sofrem porque pecaram, ou por causa de algum erro dessa pessoa. Apesar do pecado, da consequência, o sofrimento ser consequência, mas nem todos que sofrem quer dizer que é uma decorrência de um pecado. E Jó é exemplo disso. Então o fato é que existe o mal. Eu não estou aqui para abordar o problema do mal, mas o mal, infelizmente, ele não é distribuído de modo justo. O que quer dizer? Pessoas ruins muitas vezes vivem melhor que as pessoas boas, não é? Foi o argumento do salmista semana passada que a gente meditou. E pessoas muito boas sofrem terrivelmente. E Jó foi esse exemplo. E semana passada a gente falou que Jesus foi um exemplo. Uma pessoa absolutamente inocente que sofreu sem merecer. E aí, quando a gente olha na Bíblia, tem uma reflexão, por exemplo, em Eclesiastes. Eclesiastes é uma meditação sobre a vida, uma conclusão sobre uma pessoa que viveu intensamente todos os aspectos da vida. E ele, nessa meditação, ele fala o seguinte, Eclesiastes 4, versículo 1 a 3. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador. O poder está do lado dos seus opressores, e eles não têm consolador. Por isso, considerei os mortos mais felizes dos que ainda vivem. E mais feliz que ambos é o que não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Quer dizer que o autor de Eclesiastes entra em crise, porque o mundo não é tão justo. Nem todas as peças se encaixam. E aí em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 17, ele fala assim: por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, tudo é perseguir o vento. É meio deprê quando a gente ouve essas palavras,
É claro, no capítulo 12, 11, 12, ele chega numa conclusão sobre isso. Então eu encorajo você a ler. É uma meditação, né? E o termo, na verdade, quando fala ilusão, que ele falou tudo é ilusão, essa palavra ilusão, o termo ilusão usado nesse texto, ele é semelhante ao termo que foi usado no texto que a gente leu, que a terra foi entregue à inutilidade, à futilidade. Quer dizer o quê? Cadê o propósito de tudo isso? Então, a Bíblia, ela mostra a realidade sobre o sofrimento. Ela não foge, ela mostra a realidade. Ele mostra, sim, que existe uma ordem. Uma ordem criada, uma ordem que deveria ter a causa e a consequência. Existe uma ordem moral que é fundamental. Por exemplo, você deve colher o que planta. Porém, quando a gente olha Jó, ele não colheu o que ele plantou. Ele era justo e não estava colhendo justiça. E em Jó a gente vê esse lado oculto que os homens não veem, mas somente Deus via. E ele sofria, do ponto de vista de todos, algo que ele não merecia. E na verdade, somente Deus podia ver. E olhando novamente para Jó, Deus continua assim, né, com uma ordem intacta. Porém, aos olhos de Jó e aos olhos dos seres humanos, como eu falei, a ordem estava oculta. E na Bíblia, gente, ao mesmo tempo que é mostrado que os ímpios, a Bíblia fala que os ímpios vão cair em suas próprias armadilhas. A gente fala, Deus faz justiça. E Deus fazia justiça. Porém, grande parte, o sofrimento do ser humano, eu falei, é distribuído muitas vezes de forma injusta. Por exemplo, você já conheceu alguém que você já pensou consigo mesmo, cara é tão gente boa, cara é tão bondoso, por que ele tem que sofrer tanto? Por que a vida dele tem tanto sofrimento? Já parou para pensar nisso? Em outra passagem da Bíblia, em João 9, a gente vê essa ordem, como as pessoas pensavam. Nós vemos um cego de nascença. E a pergunta era, tanto os discípulos como as pessoas pensavam, ele nasceu cego porque ele pecou, porque alguém errou? Foram os pais que pecaram para ele estar cego desse jeito? Né? Porém, quando as pessoas indagam isso, o que Jesus responde? Essa era a ordem natural, que eles falaram, alguma coisa errada aconteceu antes. Porém, Jesus disse que nesse caso, era claramente para que este cumprisse os planos de Deus. Era oculto para eles o propósito, mas Deus sabia. De qualquer forma, gente, a gente vê o sofrimento, a gente vê o mal, né? Nessa criação de Deus, perfeita de Deus, a gente vê que o mal, ele não respeita, né, a moral do indivíduo. Ela não respeita o merecimento desse indivíduo. Porém, apesar desse mal, e apesar do mal ser um grande inimigo de Deus, e por consequência vir o sofrimento, ele não foge do controle de Deus. Deus tem tudo sobre seu controle. Sim, então o sofrimento, ele não foge ao controle de Deus. Mas uma coisa que a gente precisa entender é sobre o caráter de Deus. Deus não é um Deus masoquista que gosta de ver seus filhos sofrendo. Tem uma teologia que fala que parece que Deus deixou o homem à mercê. Agora se vira. Não, Deus não é um Deus masoquista. Ele não gosta de ver seus filhos sofrendo. E existe uma indignação, sim. Depois a gente vai ver sobre, vai poder meditar um pouquinho sobre isso. Eu quero dizer que, infelizmente, o sofrimento e a dor, eles estão distribuídos de uma forma desproporcional. Que muitas vezes o inocente sofre mais e o perverso sofre menos. Então, como eu falei no começo, não devemos, portanto, assumir que uma pessoa que esteja sofrendo, porque
não quer dizer que ela pecou ou fez mal, apesar de pessoas sofreram por consequências de suas decisões pecaminosas. Não podemos pressupor, como os amigos de Jó, que somos moralmente superiores às outras pessoas, aos olhos de Deus, porque a gente não está sofrendo. Mas quando nos sobrevier sofrimento, e quando vier de um modo inexplicável, a Bíblia nos ensina, ela nos permite podermos chorar e clamar, especialmente em momentos confusos. Muitas vezes o sofrimento não faz sentido para a gente. Imagina para Jó, se aquilo tudo fez sentido. Resumindo o que eu estou querendo dizer, primeiro, é preciso a gente lembrar que o sofrimento, sim, é justo, como eu falei. Se a gente esquecer que o sofrimento é justo, como assim justo? Porque o homem recebe, por exemplo, o salário do pecado é a morte. A gente sofre as consequências de nossas decisões. O pecado vai trazer, sim, consequências. E a gente precisa lembrar disso. E esquecer disso nos levará a gente cair num caminho de autocomiseração, né? E vai ter as pessoas vão levar as pessoas a ter um rancor de achar que isso não é justo. Sim, a gente está levando o ser humano, realmente ele merecia a morte, como diz a palavra. Porém veio a redenção de Deus. Mas esquecer que o sofrimento, em parte sim, é justo, né? Isso pode provocar, esquecer disso pode provocar rancor do ser humano em relação a Deus. Mas a outra coisa que a gente tem que lembrar junto para trazer esse equilíbrio, não somente que o sofrimento é justo, mas também o sofrimento, muitas vezes, ele é injusto. E esquecer que o sofrimento é injusto, a pessoa que esquece disso, que não leva em conta que que o sofrimento também é injusto, pode levar a pessoa a correr o risco de cair na armadilha, né, da culpa. De uma culpa e na crença de que Deus nos abandonou. Ó céus, ó azar, sabe aquela frase lá? Eu mereço. Né? E esses ensinos, na verdade, nos ajudam. Desses pontos nos ajudam a colocar um ponto final em reações que as pessoas têm diante do sofrimento. Quais são as reações normais? A reação da pessoa que não acha que o sofrimento é justo, não tem a consciência que o sofrimento é justo, essa pessoa vai ter como reação o quê? Ódio a Deus. Colocando toda a culpa do sofrimento dele e da humanidade para Deus. E as pessoas que não se lembram, e sabe quando as pessoas chegam e falam assim, tem pessoas que têm, eu odeio as pessoas, eu coloco, né, a culpa sobre todos que estão ao meu redor e principalmente a Deus. Mas a outra reação, que é de ter a noção de que o sofrimento também é injusto, né, e ignorar isso, qual que é a reação que a pessoa vai ter? A reação é ter ódio de si mesma. E a pessoa tem ódio de si mesmo, colocando toda a culpa e o fracasso sobre ele mesmo. As pessoas que se culpam pelo sofrimento. E o equilíbrio que a gente tem que ter é o seguinte, que Deus é justo. Eu falei semana passada, Deus é justo. E Ele fará a justiça final. Mas enquanto isso não acontece, a vida, gente, muitas vezes vai ser injusta. Desculpa falar, mas é uma verdade. A vida não é justa. Muitas vezes a gente vai encontrar injustiça. E saber disso vai nos impedir de cometer alguns erros que são fatais. De se revoltar contra tudo e contra Deus. E de viver em miséria sobre si mesmo. Pessoal, falei aquela hora que realmente Deus
diante do sofrimento, eu falei, ele resolve essa questão da justiça e da injustiça. Como assim? Em Cristo ele resolve, ele traz esse equilíbrio entre justiça e injustiça. Como assim? Quando a gente lê o texto em João capítulo 11, tem o texto em que Jesus vai se encontrar com a família de Marta e Maria. E o que tinha acontecido nessa ocasião? Lázaro, o irmão delas, havia morrido. E Jesus foi lá. No versículo 38 do capítulo 11, a maioria das traduções, quando fala que Jesus, mostra Jesus, e a Bíblia fala, ele mostra Jesus ao se aproximar do túmulo, a Bíblia diz, em uma tradução fala, que Jesus vendo que Lázaro morreu e as condições, ele comoveu-se profundamente outra vez. Ou então, ele gemeu outra vez em si mesmo. Ok, um amigo morreu. E é claro que isso provoca, quando um ente querido, quando um amigo querido morre, se parte, realmente nosso coração se comove, né? Porém, essas palavras, essas expressões não expressam a intensidade do que o texto original quis dizer sobre isso. O texto original, não se surpreendam, tá? O texto original passa a ideia de quando Jesus viu Lázaro, quando viu o que estava acontecendo, o texto original passa a ideia que ele urrou com raiva. Não raiva que a gente conhece, raiva de querer quebrar tudo, mas ao profundo do coração dele, urrou com raiva. Cara, isso é surpreendente. O que o Evangelho de João está dizendo é que Jesus, ele se aproximou do túmulo de Lázaro, não em estado de sofrimento só, mas ele veio não somente com um sentimento de tristeza, mas ele veio com um sentimento de sofrimento incontrolável. Uma raiva irreprimível. Ele realmente teve raiva daquela situação. Por que isso? Quando a gente pensa em Jesus, não parece muito apropriado. Não estou falando que ele perdeu o controle. Mas a reação mostra algo que é muito mais profundo do que a morte de alguém. João Calvino, ele expressou dessa forma. O cenário da imensa angústia de Maria e seus amigos enraiveceu Jesus, porque deixou agudamente consciente da perversidade, anormalidade e tirania da morte. E no sofrimento de Maria, Jesus contempla o quê? A desgraça total da humanidade, aquela condição da humanidade. E inflama-se de raiva contra o opressor dos homens, contra o mal. E uma fúria toma conta dele. E o ser dele sente-se perturbado com isso. Uau! E ele continua, a morte é o objeto da sua raiva e por trás dela, aquele que tem o poder da morte, a quem Jesus veio destruir. Lágrimas de solidariedade talvez encham seus olhos, mas isso é secundário. Ele chorou, mas foi secundário. A sua alma, a alma de Jesus está dominada pela indignação. Ele avança. Sabe quando ele avança pelo túmulo como um campeão se prepara para um conflito? Sabe quando tem a morte? Quando ele viu a morte, sabe aquela palavra quando fala Lázaro, sai. Sai desse túmulo. Quando ele fala isso, com essa explanação você consegue sentir a intensidade.
Eu vim vencer a morte. Essa indignação, essa consequência que o pecado trouxe, ele veio. E é como se um campeão viesse defender, né, dessa condição de desgraça que o ser humano se encontrava. Uau! Então, nessa afirmação em particular, João nos revela o coração de Jesus, enquanto ele estava conquistando a nossa salvação. Jesus ataca em nosso favor, não de forma fria e despreocupada, mas fulminando de indignação contra o inimigo, de raiva. Ele não apenas nos salva dos males que nos oprimem, ele sofre por nós e conosco em nossa opressão, e sob o impulso desses sentimentos, ele conquistou nossa redenção. Uau, quando eu li isso, eu falei, caramba! Ele é aquele campeão que veio vencer a morte definitivamente. Portanto, gente, Jesus ele fica furioso com o mal, com a morte e com o sofrimento. Isso significa que o mal é inimigo da boa criação de Deus e a missão de Jesus era enfrentar o mal e acabar com ele. Porém, como a gente já viu, o mal ele estava enraizado de tal forma no ser humano que se Cristo viesse com poder para destruir o ser humano, para destruir o mal, aonde quer que ele encontrasse o mal, ele teria que destruir o ser humano também, por causa da inclinação que o ser humano tem para o mal. Porém, em vez de Jesus vir ao mundo como um general de guerra, à frente do exército, como é que Jesus veio? Jesus veio em fraqueza e caminhou em direção à cruz para pagar, para sofrer por nossos pecados. E um dia, meus queridos, ele retornará para destruir o pecado de uma vez por todas, destruir com sofrimento de uma vez por todas, sem precisar nos julgar também. Está vendo onde é o equilíbrio? O sofrimento é justo, porém aquele que é o puro, o inocente, ele veio morrer por um injusto, pagando pelas consequências do pecado. E o sofrimento que é injusto, ele era inocente, como inocente, ele sofreu toda injustiça sobre o seu corpo, sobre o seu ser, para que todos nós pudéssemos ser redimidos. O sofrimento é justo, porém Jesus veio tornar-nos aqueles que mereciam morrer pelos pecados. Ele tomou o nosso lugar. O sofrimento era injusto, mas ele na cruz, o inocente, veio também pagar pelos pecados de toda a humanidade. E meus queridos, como é maravilhoso saber que o nosso Senhor Jesus, ele realmente não quis que nós sofrêssemos a consequência final do pecado, que era a morte, morrendo em nosso lugar. Mas também a gente vê nessa meditação que o sofrimento que é injusto, ele se compadece de nossas dores. Ele não deixa o sofrimento em vão. No final ele fará justiça sobre todos. E aqueles que sofrem, tenham certeza que no dia final, a gente sabe que vai ser consolado por ele. A gente sabe que ele enxugará as nossas lágrimas. E o sofrimento injusto que nós sofremos
Saiba que Deus não está alheio ao nosso sofrimento, Ele não está simplesmente jogou o homem à mercê do seu próprio destino, mas saiba que quando Deus olha o sofrimento, Ele olha também com dor, Ele olha com indignação. E isso é algo que deveria nos confortar e nos encorajar. O Senhor fará justiça e o Senhor, Ele vê todas as coisas, mas não somente Ele vê. Ele veio à terra e participou. Ele veio à terra e viveu entre nós. Foi um de nós. Ele tomou sobre si todas as enfermidades. Tomou sobre si todas as maldições. Tomou sobre si todo o sofrimento. A consequência e as consequências do pecado. Meu querido, o Senhor te ama. E o Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe o quanto você está sofrendo. E Ele não fala, não é uma coisa de só olhar o sofrimento. Ele na pele, o Senhor Jesus sabe o que é o sofrimento. E Ele vai consolar a todos nós. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela palavra de hoje. E Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor e obrigado por lutar por nós. Obrigado por ser o nosso campeão. Aquele que veio esmagar a morte. Aquele que veio, Senhor Deus, e viu e ficou indignado, ó Pai, pela condição do ser humano. E ó Pai, obrigado. Obrigado por nos conhecer. E ó Pai, que o Senhor venha nos consolar. O Senhor também venha nos trazer esperança de saber que o Senhor julgará todas as coisas da forma mais justa. O Senhor que vê todas as coisas, que o Senhor vê cada coração, o Senhor vê cada um que está sofrendo naquele canto, sozinho muitas vezes. Mas obrigado, porque o Senhor conhece e nos conhece profundamente. Muito obrigado, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe. E lembrando que a gente continua com a campanha das entregas das cestas básicas para quem precisa ou também para quem quiser participar doando. E também a doação de roupas para o frio, tá bom, gente? Deus abençoe, uma ótima semana. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada vida, sobre cada família representada, sobre a tua igreja reunida de casa em casa, de agora para todos sempre.